E agora, nessa complexidade toda, com esse contexto tão complexo e cheio de variáveis, sozinho mais ele coloca o negócio em risco, né? E aí a longevidade, o crescimento começa a ser um desafio quase que impossível de ser alcançado. Todas as pesquisas mostram que cerca de 80% dos modelos de negócio estão em xeque. Mais de 50% dos CEOs globais pensando em novos negócios. Então, assim, a frase do momento é: o que me trouxe até aqui não me leva ao futuro. Eu brinco que hoje CNPJ está durando menos do que um pet. Trazer a governança para dentro do negócio vai habilitar, né, essa empresa a ter um reforço na sua gestão para poder traçar esses rumos adiante. Não é sobre tamanho, não é sobre setor. Tem empresa de 60 milhões que tem conselho, tem empresa de 1 bi que tem conselho. Então não tem muito a ver com tamanho, tem a ver com mentalidade. Toda empresa tem um momento em que crescer deixa de ser só uma questão de vender mais. Vem uma hora em que o negócio escala além da capacidade de uma pessoa sozinha controlar tudo. As decisões que antes eram tomadas na intuição começam a cobrar o seu preço. E o que poderia ser o salto para o próximo nível vira o começo de uma crise. O problema não é só nascer, é durar. Crescer com estrutura e escalar sem se perder no caminho. E aí que entra a governança corporativa. Não como burocracia, mas como conjunto de estruturas, processos e pessoas que permitem que uma empresa tome decisões melhores, se proteja de riscos que ainda não apareceram no radar e construa longevidade. No episódio de hoje, a gente vai fundo nessa conversa. Por que as empresas precisam de governança corporativa? Qual é o papel do conselheiro para o crescimento das organizações? E o que o mercado está pedindo de quem quer ocupar esse espaço? Eu sou Ronan Maia, CEO do IPOG. Seja você muito bem-vindo a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E para a conversa de hoje eu trouxe alguém que não somente estuda governança, mas que vive ela de dentro, tanto como um CEO, mas também como conselheiro. São mais de 35 anos de experiência executiva em empresas como Souza Cruz, Claro, TIM. Ele é o CEO do Ecossistema Inova, é também conselheiro ativo na Anshan, na Margírios e aqui no IPOG. É professor de estratégia, carreira e governança na Inova Business School. Estou falando aqui do Marcelo Veras. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcelo Veras, a mais um episódio do nosso IPOGcast. Muito legal estar aqui com você, obrigado pelo convite. Prazer bater esse papo contigo aí sobre esse tema fascinante. Você que é um mestre, né, Marcelo? Esse tema de governança é um mestre. Você que é conselheiro aqui no IPOG, né? Eu estou tendo o privilégio de ter você ao meu lado aqui. Depois vamos contar um pouco dessa história para todo mundo que está nos ouvindo. Mas eu queria abrir aqui essa conversa fazendo uma pergunta muito simples, muito direta, né? Quando que uma empresa precisa de governança corporativa? Não, essa pergunta é interessante e eu preciso dar uma pequena volta para chegar na resposta, porque o contexto atual e futuro do mundo dos negócios, ele é ímpar. A gente, acho que cada um no seu território, cada um com a sua experiência, tem visto, principalmente nas últimas 2, 3 décadas, o nível de complexidade crescendo ano após ano. Nós temos 3 revoluções em curso que estão transformando essa década, principalmente a década 2020, 2030, numa virada de página sem precedentes na história da humanidade. Equivalente à Revolução Agrícola, 12.000 a.C., equivalente à Revolução Industrial, aproximadamente 1800 depois de Cristo. Daqui a 1.500 anos a turma vai estar falando sobre essa década 2030. Uma revolução tecnológica brutal, essa a gente acompanha diariamente nos nossos smartphones, nos nossos computadores, na inteligência artificial, essa eu não preciso dizer muito. Tem uma revolução biológica em curso, as expectativas de vida dos seres humanos crescendo de maneira vertiginosa, maravilhosa. E a terceira, talvez a que mais tem impactado o mundo dos negócios, junto com a tecnológica, é a revolução social. A gente, desde que a internet chegou nas nossas casas,
por volta de 1996, estou falando de 3 décadas. Pouquinho depois, em 2007, veio para a palma da nossa mão com os primeiros smartphones. Essa chegada da tecnologia e da conectividade global, ela deu uma virada de 90 graus na estrutura das relações sociais. A gente olhar os 28 séculos, desde a Grécia Antiga até 1996, todas as relações sociais eram pautadas pelo vertical. Níveis que detêm em relação ao nível inferior um determinado poder, conhecimento, o cargo, a patente, o que for, e que por ter esse poder e esse poder ser reconhecido pelo nível inferior, o nível superior dita as regras e os de baixo seguem. Fala quem pode, obedece. Obedece quem tem juízo. No mundo e isso não é só na gestão, isso é na vida como um todo, na igreja, na família, na escola, em tudo. De 1996 para cá, e mais especificamente de 2007 para cá, essa conectividade global gerou uma dinâmica social de empoderamento em massa. Então, você junta essas 3 revoluções, cada uma com as suas singularidades. Elas acontecendo, o seu epicentro nessa década, é muito difícil entender o que está acontecendo. O nível de complexidade está muito grande. Está difícil entender o consumidor, está difícil entender os movimentos dos concorrentes. Esse empoderamento em massa gerou centenas de milhares de startups. Fechamos o ano passado com 2.082 naquele clubezinho chamado de unicórnios, com valuation acima de 1 bi. Modelos de negócio todos em xeque. Todas as pesquisas mostram cerca de 80% dos modelos de negócio estão em xeque. Mais de 50% dos CEOs globais pensando em novos negócios. Então, assim, a frase do momento a verdade incontestável do momento o que me trouxe até aqui não me leva ao futuro. Então, aonde você vai, você encontra empresários, você encontra sucessores, você encontra executivos com dúvidas cruéis em relação ao futuro, em relação ao seu processo decisório. Então, está muito difícil. Sempre foi difícil decidir, mas decidir na complexidade é ainda mais difícil. Então, esse mundo da governança, né, ele surge para ser uma camada de suporte às decisões. Então, a governança do Brasil tem cerca de 3 décadas. Eu diria que nas duas décadas e meia, ela teve um papel muito de controle, quase que de fiscalização da gestão. E a gente vê um movimento na última década de ser realmente assim, uma camada de suporte, porque o time executivo está muito pressionado. Se falar do CEO, enfim, ou da CEO, de quem está na liderança da empresa, também muito pressionado por tomar boas decisões no meio dessa complexidade. Então o conselho vem para ajudar a dar esse direcionamento nos pilares de econômico-financeiro, estratégia de negócio, pessoas e cultura, tecnologia, enfim. Então, montar ali uma governança para fazer com que no final do dia a gente consiga equilibrar crescimento e longevidade. Acho que são essas 2 palavras-chave quando se pensar em governança, crescimento e longevidade. É uma camada que vem para ajudar nesses 2 temas. Interessante, né, que você trouxe alguns termos que você usou aqui, que é modelos de negócio que estão em xeque, um mundo muito complexo. O que eu faço agora, o que me trouxe até aqui não garante que eu vá adiante. Então, está falando muito também das empresas que, de alguma forma, construíram um negócio sustentáveis, que vieram com os seus CEOs, os seus fundadores ali, né, tocando de forma meio isolada, meio sozinhos, eles definindo, né, de forma individual o rumo dos negócios. E agora, nessa complexidade toda, com esse contexto tão complexo e cheio de variáveis, sozinho mais ele coloca o negócio em risco, né? E aí a longevidade, o crescimento começa a ser um desafio quase que impossível de ser alcançado e começa a colocar em xeque a própria existência do negócio. Então, o que eu entendi que você está dizendo é que, bom, trazer a governança para dentro do negócio vai habilitar, né, essa empresa a ter um reforço na sua gestão para poder traçar esses rumos adiante. Foi isso que você trouxe aqui. Só para dar mais um dado, né, Ronan? A expectativa de vida de CNPJs, ela começa a ser medida mais ou menos um século atrás. E alguns números apontavam para cerca de 60, 65 anos de expectativa de vida de um CNPJ. Não tem uma pesquisa que saia hoje com essa expectativa superior a 15 anos. Eu brinco que hoje CNPJ está durando menos do que um pet.
Então tem raça de cachorro que dura mais de 15 anos, né? Então, assim, quando se vai falar de sucessão, nós temos um número aqui no Brasil terrível, terrível, que 70% das organizações de controle familiar deixam de existir da primeira para a segunda geração. Sucumbem na segunda geração. E menos de 5% chegam na terceira geração. Então, os números estão aí, provas cabais de que está muito difícil trabalhar a longevidade. E, de novo, em função da complexidade, em função da competição global, em função de novos modelos de negócio. Então, o conselho, a governança, todas as estruturas de governança, daqui a pouco a gente vai entrar no conselho, elas são uma luz para nos dar um pouco mais de clareza de como é que a gente pode trabalhar essa longevidade. Nem se fala hoje mais o termo perenidade, durar para sempre, né? A gente fala em longevidade, mas também ajudar a crescer. O conselho e os bons órgãos de governança ajudam a empresa a crescer, a vender mais e a lucrar mais. Vou falando com a nossa audiência, talvez o pessoal que está nos ouvindo ali, escuta essa palavra governança corporativa, eles ficam pensando em grandes corporações, empresas gigantes, da capital aberto, na bolsa, né? Em coisas, em estruturas mais, eu diria, muito grandes em relação a organizações. Quando você fala em governança corporativa, eu entendi que você está olhando qualquer tamanho de negócio, né? Especialmente, você falou agora, em empresas familiares. Conta um pouquinho como é que é essa questão de governança, porque você tem a governança corporativa, claro, das grandes organizações são obrigadas a prestar contas para os seus acionistas, né, através dessa estrutura de gestão que precisa ser implementada, especialmente as que têm capital aberto. Mas empresas familiares podem implementar instrumentos de governança corporativa nas suas operações também, não é mesmo? Conta um pouco aqui para a audiência como funciona isso. No final do dia, as bases da governança são as mesmas para qualquer perfil de empresa, mas ter ou não ter governança não é sobre tamanho, não é sobre estrutura de capital. Obviamente, as menos de 300 empresas estão lá na B3, por força de lei, elas têm que ter um conselho de administração, uma questão legal. Mas o que nós estamos falando é de 95% para mais das empresas brasileiras que não estão na Bolsa de Valores, que têm o capital fechado e que têm controle familiar. Essas sim podem usar e devem usar a governança como esse instrumento de crescimento e longevidade. Basicamente, quando a gente vai montar uma estrutura de governança, é a gente estabelecer como que 3 grupos vão funcionar, que devem estar em harmonia. Primeiro nós temos a empresa, depois nós temos a sociedade e nós temos a família. Então são essas 3 entidades que precisam entre si estar, em primeiro lugar, em harmonia e que elas trabalhem em prol do crescimento da longevidade da empresa. Então, as estruturas de governança, os conselhos, os comitês, são formas de tangibilizar esse suporte e fazer com que gestão, propriedade e família não se crie nesses 3 entes, nesses 3 grupos, instrumentos que vão fazer, no limite, com que a empresa deixe de existir, ou patine, ou ande para trás. Então, de novo, não é sobre tamanho e não é sobre estrutura de capital. Eu sempre pergunto assim, Marcelo, quando uma empresa deveria iniciar sua jornada de governança? Eu gosto sempre de fazer a pergunta assim, nós acreditamos que o que nos trouxe até aqui nos leva aos próximos 10, 15 anos? Se a resposta for sim, eu até brinco, né? Eu falo assim, então não faz nada. Então, governança talvez fosse opcional. Fosse opcional, mas eu faço uma brincadeirinha, né? Se você acredita que o que nos trouxe até aqui nos leva aos próximos 10, 20 anos, segue fazendo o que está fazendo, mas acende uma velinha. Eu sempre brinco, porque não está fácil. Se a resposta for não, se eu não tenho essa garantia, e aí a governança pode ajudar demais. Entendi, passa a ser uma indicação clara de um caminho para dar suporte para esse próximo ciclo da organização. Tem outras variáveis, né? Outros indicadores que podem apontar, é o momento. Então, vamos lá, vamos listar alguns casos. Uma empresa está sem sucessores. Pode ser um belo gatilho para começar um processo de governança. Ou os acionistas decidiram que querem liquidar o ativo daqui a algum tempo. Uma boa governança mexe diretamente nos múltiplos e no valor de mercado de uma empresa, no valuation da empresa. Ter uma governança mexe diretamente nesse ponteiro, faz a empresa valer mais. Quero abrir o capital para crescer.
É outro gatilho que pode disparar a governança. Ou eu estou sentindo que as minhas práticas de gestão, que até agora fizeram a empresa caminhar bem, eu estou sentindo que a coisa está dando uma patinada. Pode ser mais um. Então tem uma série de gatilhos. E aí depende muito das estruturas familiares. Eu estou num conselho que a questão familiar é muito simples. Teve um fundador que só teve um filho, que só tem um filho, que só tem um filho. Então ali, agora você pega outra empresa onde tem 3 irmãos, cada um com 2 filhos, daqui a pouco chegam os cônjuges, chegam os primos, enfim. Então esse negócio, se não for bem azeitado, a probabilidade ali na frente acontecer algum conflito que coloque o negócio em si em risco é muito grande. Então assim, a governança ela ajuda a harmonizar todas essas relações, todas essas variáveis de sucessão, para, de novo, pela 15ª vez aqui, a gente trabalhar crescimento e longevidade. Sim. E aí você trouxe, quer dizer, esses gatilhos mais comuns, seja de preparar, né, a trilha sucessória de uma empresa familiar, abrir capital, trazer investimento de fora, né? Isso tudo ajuda, obviamente, a criar um ambiente favorável para iniciar com governança, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os instrumentos de governança, quais são, enfim, os órgãos, o que, que a gente usa no dia a dia, né, quando nós tomamos essa decisão. Puxa, uma empresa familiar que está querendo construir um caminho de sucessão. O que ele vai fazer? Como é que é a jornada para se implementar governança corporativa numa organização? Legal, legal, bacana. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta única, tá? A governança não é ciência, também não é 100% arte. Então, eu diria que sim, que no limite, é uma resposta que eu não gosto de dar, mas o limite vai depender muito do cenário e do contexto da família, da empresa, do negócio, dos sócios. Então, mas assim, via de regra, nós temos que, no início de uma jornada de governança, pensar em como nós vamos organizar esses 3 grupos. A gestão em si, a camada de suporte à gestão, que normalmente a gente chama de conselho, como que vai ficar a relação entre os sócios, então um conselho de sócios, um acordo de sócios, enfim, e como nós vamos harmonizar as questões da família. O conselho de família não é um órgão da governança, porque ele não toma decisões ali sobre a empresa, então os órgãos de governança são o conselho de sócios e o conselho, seja de administração ou o conselho consultivo, que vai dar o suporte à gestão. Então assim, na largada, eu estou agora ajudando uma empresa que já tem mais de 60 anos e quer começar do zero. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ter conversas com todos esses atores, porque todos esses atores têm os seus interesses, que são legítimos, e têm as suas visões de futuro em relação à empresa. Então, tem gente que quer que a empresa prospere, tem gente que tem objetivos de liquidação do negócio daqui a algum tempo, tem gente que quer trabalhar na gestão, tem gente que não tem interesse. Então, primeira coisa é entender todos esses papéis, os interesses legítimos de cada um, e depois começar, eu gosto muito da frase sem pressa e sem pausa, governança não é tentar dar um cavalo de pau num Titanic, né? Você virar 90 graus no Titanic vão alguns quilômetros, então é um processo sem pressa, mas ao mesmo tempo sem pausa. Começar a organizar esses órgãos, quais são os temas da empresa, quais são os temas da sociedade, quais são os temas da família. Um primeiro belíssimo passo é colocar esses temas nos seus devidos locais. É muito comum, você pega aí muitas das empresas que sucumbiram, que faliram, a imensa maioria foi por problemas estruturais internos. Então existe uma série de conflitos que, se não forem administrados, o uso do bem comum, o uso do dinheiro da empresa, a questão de políticas de empregabilidade de membros da família. Então, assim, tudo isso tem que estar pautado em cima de um tripé que vai sustentar o negócio. Se o negócio vai bem, os sócios vão bem, a família vai ficar bem, os executivos vão ficar bem, todos os stakeholders vão ficar bem. Se o negócio vai mal, não adianta, você pode estar na posição que você estiver, se o negócio for mal, todos vão perder. Então, eu diria assim, os primeiros passos é organizar temas da empresa, da sociedade, da família, e aí depois tem aí os órgãos que a gente vai colocando de pé, fazendo funcionar, e à medida, enfim, que a coisa vai caminhando, aí eu brinco que uma boa governança ela pode se transformar, inclusive, num diferencial competitivo, porque você vai ter
toda uma estrutura por trás, outras mentes te ajudando a, inclusive, enxergar oportunidades que você não enxergaria sozinho, sabe? Você sabe que eu posso até compartilhar um pouco dessa experiência que eu estou vivendo aqui no IPOG, né? Assim, eu tenho uma carreira, eu passei por organizações de capital aberto nos últimos 10 anos, que tem, né, uma estrutura de governança muito rígida, muito bem definida, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com essas estruturas. Então, quando aceitei o convite de vir aqui para o IPOG, eu aceitei o convite de participar num processo de formação, né, da governança corporativa daqui dessa instituição. Uma instituição, né, muito bem sucedida, com 2 acionistas que enxergaram que estava no momento, um desses gatilhos, né, atacou eles lá, falou, peraí, vamos organizar aqui, queremos organizar, né, essa forma de gerir o negócio, com eles atuando mais no suporte, né, mais no conselho, e trazendo gente de fora para apoiar. Então, quando eu vim para cá 2 anos atrás, né, para ser o CEO da operação, eles estavam iniciando. Então, eles se formaram, fizeram um curso de conselheiro, né, foram atrás de formação, trouxeram um presidente de conselho, trouxeram mais conselheiros, mais 2, montaram então essa governança com a ajuda de pessoas, né, os conselheiros eram pessoas muito bem preparadas, né, para essa fase da empresa, de criar essa estrutura, né, de gestão, e passamos por essa jornada. Né, e eu entrei bem no começo, e posso dizer que, sim, depois de 2 anos, eu diria que o IPOG é até um case de sucesso, por ser em tão pouco tempo, está construindo, né, uma governança que vai se solidificando. Eu percebo esse apoio, né, eu sou o executivo, eu estou na direção, né, e o conselho está ali me dando esse apoio. Então, eu percebo nas nossas trocas, que são trocas mensais, constantes ali, ou individuais, encontros individuais, todo esse suporte que você está falando aí para a gestão. Não, uma pergunta do entrevistado para o entrevistador. Você, como CEO, como é que você se sente tendo um conselho onde mensalmente você está ali junto, trocando, e como é que você se sente como CEO? Eu tenho mais segurança, eu tenho segurança de compartilhar, às vezes, as decisões mais complexas e difíceis, que às vezes apresentam mais risco, com os próprios acionistas que têm a experiência do negócio, uma visão muito mais, né, sólida do que eu mesmo do negócio, e posso temperar, né, a minha experiência, minha vivência, meus conhecimentos com os dos conselheiros que estão ali, não só os acionistas, mas de gente que tem outras experiências de negócio, que estão ali agregando e tendo um olhar sobre outra perspectiva. Né? O CEO tem uma perspectiva muito de dentro do negócio, ali no dia a dia, com a operação, né, com o calor das coisas. E o conselheiro que está fora, ele consegue enxergar coisas que o CEO não consegue. E essa união dessas visões geram, em geral, melhores decisões, né? Um alinhamento estratégico, e gera confiança, porque o CEO tem um papel mais solitário, né? Mais difícil você tomar decisões sozinho, né? E esse suporte, ele é essencial, especialmente num ambiente complexo, de muita mudança, né? E no momento que nós estamos vivendo aqui de um ciclo novo de crescimento, decisões de alocação de capital, né, que é muito importante, são os investimentos, alocação de capital, e escolhas de qual o melhor caminho. Escolhas e renúncias. Escolhas e renúncias. Então, eu me sinto bem apoiado, suportado e desafiado também, porque muitas vezes vem do conselho muitas perguntas que me ajudam a abrir o horizonte de visão que às vezes eu não estava vendo ali. Mas você sabe, Ronan, fico feliz de ouvir isso, mas nós vamos encontrar algumas CEOs no Brasil que vão dizer o oposto do que você disse, que se sentem muito mais cobrados, fiscalizados do que suportados. Inclusive, recentemente, uma das consultorias que recruta conselheiros, a ESEC, fez uma pesquisa com CEOs e as suas visões sobre os conselhos a quem eles se reportam. E aparece um número considerável de CEOs que não sentem esse apoio e suporte. Então isso faz parte do que eu falei anteriormente, até, sei lá, 5, 10 anos atrás, não mais do que isso, ainda se tinha muito essa pecha, essa característica de conselhos muito mais focados em controles. Mas isso está mudando. Assim, eu sempre digo, assim como existem médicos e médicos, engenheiros e engenheiros, existem conselhos e conselhos. Eu sempre digo, em alto e bom tom, um conselho ruim, ele é muito ruim. Ele é, além de jogar dinheiro fora, ele não ajuda nos caminhos de transformação, de crescimento e longevidade. Um conselho bom
é diferencial competitivo e deixa a vida do CEO, da CEO e do seu time executivo um pouco mais fácil, porque é um lugar, é um porto onde o time executivo pode ir lá e sentir esse suporte. E você tocou bem, né? Um conselho com competências complementares, um colegiado com competências complementares, provoca discussões que em condições normais a gente nem teria. Né? E aí tem essa geração de valor, eu reconheço muito. Eu tenho colegas, né, que eu já conversei, que tiveram uma experiência frustrada, né, nessa jornada de ser CEO em empresas familiares, pelo conselho não funcionar muito bem. Né, e o acionista talvez tinha uma visão diferente, muita interferência, e aí confunde o papel, né, do conselheiro e do conselho com a execução. E às vezes é muito difícil para o acionista sair da operação e não e dar essa autonomia para a liderança que ele contratou ali, né, para ocupar esse espaço. E aqui eu posso dizer que no IPOG a gente conseguiu, mesmo em pouco tempo, consolidar, né, esses papéis de forma bastante, eu diria, com sucesso. Então eu posso dizer que eu tenho a autonomia e o incentivo, né? Obviamente a prestação de conta existe, porque é assim que funciona, mas eu percebo que para mim está sendo uma experiência muito bem sucedida, um case de sucesso aqui no Legal. IPOG. Eu queria falar, então você estava falando do conselho, então nós temos o presidente do conselho, os conselheiros. Queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura para as pessoas que estão vindo, uma empresa que não tem. Agora está ouvindo a gente aí, está falando assim, caramba, puxa, estou pensando aqui agora um empresário que está nos ouvindo, ou às vezes um familiar, alguém da sucessão da empresa, né, alguém que é um familiar que está ali envolvido nesse processo de sucessão, quer trocar uma ideia. Como é que ele explica qual que é o formato do conselho? Quantos conselheiros tem que ter? Tem presidente do conselho? Não tem presidente? Explica um pouco mais sobre isso e depois a gente entra no tema de comitês. Legal, legal. Um conselho é um órgão colegiado que é criado para dar o. Eu gosto de dizer assim, ele é o elo de ligação entre a propriedade da empresa e a gestão. Ele existe para dar direcionamento estratégico para o time executivo em 4 pilares: no econômico-financeiro, estratégia de negócios, pessoas e cultura e tecnologia. Então, é um órgão colegiado que normalmente se reúne um dia por mês, de maneira ordinária, mas existem reuniões extraordinárias, dependendo da dinâmica, da necessidade. Então, esse órgão se reúne, preferencialmente, aqui no IPOG, a gente tem isso de maneira religiosa, 50% do tempo discutindo o presente e passado, e 50% do tempo apontando para o futuro, com farol levantado para o futuro. Então, é uma agenda de reuniões que envolve vários temas ligados a esses 4 pilares. A composição de um conselho ela é variada. Normalmente, a sociedade tem que estar lá. Então, aqui no IPOG, os 2 sócios estão. Eu estou em outro conselho que tem 3 sócios e mais 3 independentes. Existem 2 tipos de conselho. Existe o conselho de administração. Esse órgão ele tem poder deliberativo. Quem tem conselho de administração? As empresas de capital aberto, por lei, mas tem várias empresas de capital fechado que, depois de um certo nível de maturidade, possuem seu conselho de administração. A imensa maioria das empresas de controle familiar, que não estão na Bolsa de Valores, que não estão na B3, elas têm o chamado conselho consultivo, que ele não tem poder de deliberação. No final das contas, a decisão sempre vai estar de maneira legítima na mão e na cabeça dos sócios. Então, e o conselho consultivo faz as recomendações, debate os temas, etc., mas ele não tem poder de deliberação. A composição é variada. Eu estou num conselho que tem 2 conselhos que eu estou, nós somos em número de 5, e eu estou em outro conselho que nós somos em número de 6. Então, alguém já deve estar perguntando assim, poxa, em 5, se tiver uma votação, está resolvido e tal. Mas como são todos conselhos consultivos, não se fala muito em votação. A gente sempre procura construir consenso, com longos debates sobre os temas, até porque a decisão não vai ser tomada ali, né? Não é um conselho deliberativo. Normalmente de 2 a 3 independentes, que não fazem parte da sociedade, da empresa, né? Então 2 a 3 independentes, e precisa de um líder e não é um líder de maneira formal, hierarquicamente, é um coordenador, que a gente chama normalmente no mundo da governança de presidente do conselho, que é o organizador da reunião, conduz a dinâmica da reunião, organiza a pauta,
Então, alguém que tem um trabalho um pouquinho a mais do que os conselheiros, porque ele tem que preparar a pauta, interagir de maneira mais intensa e mais frequente com o time executivo, enfim. Então, sempre tem uma pessoa que ocupa esse lugar de coordenar o colegiado. E, quer dizer, então, você falou de conselho deliberativo e consultivo. Para a nossa audiência, o que quer dizer esses dois termos aí? O conselho de administração, ele tem poder de decisão. Então, ali, se no limite, vai ter uma votação. Administração e consultivo. Isso. O conselho de administração, ele tem que ser em número ímpar. Normalmente, ele é em número ímpar, porque se tiver que decidir, vai decidir num voto. Ele delibera. E delibera o que está decidido, está decidido. Normalmente, em empresa que não está listada, que não tem capital aberto, esses conselhos têm que ter a maioria representando a propriedade da empresa. Né? Então, senão você está entregando as decisões da empresa na mão de terceiros, isso não é bacana. Então, ele tem poder de deliberação, inclusive os conselheiros colocam o seu patrimônio em risco, porque as decisões são tomadas lá, tem riscos envolvidos, inclusive, para quem está sentado no conselho. São os de administração. No conselho consultivo, ele não tem poder deliberativo. Ele faz recomendações, faz debates, mas no final, a sociedade, representada ali no conselho ou lá no conselho de sócios, toma a decisão final. E pensando nesse mercado que você falou bem no começo do nosso papo aqui, nessa grande maioria das empresas que estão aí, muitas familiares, né, são das empresas familiares que estão aí, que estão vivendo esse momento, às vezes, de sucessão, né, de buscar a longevidade do negócio, já vieram bem até aqui, querem, né, continuar esse ciclo e dar essa longevidade para o negócio, são empresas que poderiam muito bem implementar a governança. É o que você falou do se é opcional ou não, né? Se ela tem certeza se o que tem feito até aqui vai levar para frente, ok, segue em frente sem governança, mas acende a velhinha. Mas se não, é um bom candidato, talvez para discutir um processo, né, progressivo de implementação. Claro que você trouxe aqui como é que se monta isso, tem que trazer pessoas que conhecem para criar essa governança, criar esse órgão, né, ali, esses elementos ali. Agora, vamos falar da figura do conselheiro, então, né, das pessoas que estão lá dentro. Né? Qual é o perfil desse profissional, dessa pessoa que, quando uma empresa decide, né, implementar a governança, tem que buscar? Né? Assim, como é que uma empresa procura por conselheiros para cumprir esse papel de ajudá-la ali? Eu vou até começar falando no mercado, né, Ronaldo? Te dar um dado aqui. Estima-se cerca de 22 mil empresas de controle familiar no Brasil que faturam entre 50 e 500 milhões. Só nessa faixa, de 50 a 500 milhões. E que 90%, no mínimo, ainda não iniciaram sua jornada de governança. Então, essa é uma carreira com muito potencial no Brasil. É um tema que, a cada ano que passa, aquela complexidade tem trazido para os empresários um nível de consciência de que sozinho talvez eu não dê conta, eu preciso de uma camada de suporte à gestão. Então é uma carreira em ascensão. Para quem é essa carreira? Então, até dei recentemente, inclusive, uma entrevista para você, RH. Até um tempo atrás, era um lugar para CEOs aposentados ou diretores financeiros, CFOs aposentados. Era, de maneira geral, assim, era uma carreira para este público. Hoje, isso mudou muito. Então, nós temos um programa na Inova, que inclusive daqui a pouco a gente comenta, junto com o IPOG, a gente vai ter uma turma aqui em Goiânia. Hoje você vê executivos das mais diversas áreas, profissionais de recursos humanos, de marketing, de tecnologia, enfim, então uma diversidade de formação, uma diversidade de gênero, inclusive uma diversidade de idade também começando a acontecer. Por quê? O que a gente quer num órgão colegiado que vai dar direcionamento estratégico? O que a gente quer no final do dia? A gente quer diferentes perspectivas. Você comentou lá atrás que você, de vez em quando, se depara com perguntas do conselho que você não tinha pensado e que te faz refletir sobre uma coisa nova. Por que isso acontece? Porque ali nesse órgão colegiado você tem mentes com lentes diferentes, de visão de mundo, de futuro, do setor, etc. e tal. Então, repito, é um órgão colegiado, então as decisões e as discussões são muito ricas. Então, é uma carreira para quem? Para quem quer contribuir
com crescimento e longevidade de empresa, mas participando de um órgão colegiado. Normalmente, executivos que trilharam aí 20, 30, 40 anos de carreira, é uma belíssima carreira para depois dos 50, dos 60 anos, tem muitos lá. Empresários também, consultores. Então, eu diria assim, no final do dia, Ronan, e você que está nos ouvindo, todos são convidados a participar do mundo da governança, né? Tem uma preparação que tem que ser feita, existe um conjunto de competências que são necessárias para você. É uma carreira como qualquer outra, então não é para qualquer um, e quem quiser tem que se preparar para ela. É uma carreira muito diferente de ser empresário, de ser investidor, de ser executivo, então algumas chaves na cabeça precisam virar. Mas é um mercado em franca expansão, ao ponto, inclusive, de várias empresas, das maiores que a gente conhece no Brasil, de recrutamento de executivos. Estou falando de Exec, estou falando de Michael Page, estou falando de Egon Zehnder, das gigantes que tem no Brasil, abrirem divisões para contratação de conselheiros. Todas. Quem não abriu ainda está abrindo a divisão de contratação de conselheiros. Por uma razão muito simples, porque é um mercado em franca ascensão. Porém, ainda, estima-se que 95% das vagas não estão ali. Eu estou em 4 conselhos, em nenhum desses conselhos eu entrei via empresa de recrutamento de conselheiro. É sempre por indicação, relacionamento, network, quando a empresa ou a pessoa que está liderando a montagem do colegiado enxerga em você uma competência complementar aos demais colegas para compor esse órgão. É um caminho, né? Assim, quando esse network é muito importante para que você possa, obviamente, demonstrar, né, essa capacidade de contribuir com o negócio, eventualmente vem por um convite, né? Não é por esse processo de seleção. Sem dúvida. Normalmente. Agora, você está em 4 conselhos hoje? Em 4. 4 organizações totalmente diferentes. Em 4. Eu estou no meu segundo mandato na Câmara Americana, na Anshan. Eu estou no conselho aqui do IPOG. Eu estou no conselho de uma empresa que tem 76 anos, que fabrica componentes elétricos e eletrônicos, a Margírios, em São Paulo, e num grupo de concessionárias de automóveis de diversas marcas, Audi, BMW, com sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, uma Câmara de Comércio e 3 setores diferentes, todas de controle familiar. Você trouxe, né, os temas que o Conselho, em geral, tem atenção, né, que é essa parte das finanças, a parte de estratégia de negócio, a parte de tecnologia, culturas, pessoas de e cultura. Né? Uhum. Então, assim, o que você tem visto nessas organizações, o que é comum, o que é muito diferente, assim, que tem sido prioridade top na discussão desses conselhos? O que tem sido mais presente? Ronan, É variável? Todo mundo está falando a mesma coisa? Eu suponho que um tema aqui, eu vou falar depois, um tema deve estar muito presente, mas o que você tem visto? Eu tenho o privilégio, e eu comecei a me preparar para essa carreira tem 8 anos. Fui estudar, fui me preparar, fui estagiar, fazer meus conselhos pro bono, para ganhar cancha, etc. e tal. E eu tive, não sei se foi ironia do destino, ou uma coincidência, mas eu entrei em conselhos junto com o primeiro time. Então, a gente estava praticamente no início, no primeiro ou no segundo ano. Então, eu me encontrei muito nesse lugar. Chegar numa organização, não tenho nada... Provavelmente em algum momento da minha vida eu vou entrar num conselho que já existe há 10 anos, enfim. Mas os meus primeiros, todos eles até hoje, foi de empresas que estavam começando jornada de governança. Então, assim, é um campo maravilhoso, fértil, para a gente ajudar a começar a fazer coisas que não estavam sendo feitas, a identificar novas oportunidades de negócio. Então, você está pedindo grandes temas. Eu vou te falar o grande tema número 1 que a gente encontra numa empresa quando está começando sua jornada de governança. Eu estou falando em relação ao negócio. Pessoas e cultura. Então, modelos de remuneração, como é que estão as competências da liderança, como é que está a estrutura do processo de tomada de decisão, como é que está a preparação da sucessão dos executivos. Então, em 2 empresas, a gente tem trabalhado muito forte a questão dos modelos de remuneração, que é uma ferramenta importante para engajar, para atrair, para enfim, remunerar os executivos. Então, o tema pessoas e cultura é sempre um tema muito forte. Outro tema muito forte
é estratégia de negócio. Então, pouquíssimas empresas no Brasil têm o hábito formal de fazer planejamento estratégico. Todas têm estratégia, senão eu vou dizer que uma empresa que tem 75 anos de mercado, 76, não tem estratégia. Tem estratégia e muito boa, obrigado. Mas sabe aquela coisa feita ali um pouco, como você mesmo falou, um pouco na intuição, um pouco no sentimento, acompanhando os movimentos de curto prazo do mercado. Hoje isso não basta. A gente precisa levantar o farol, a gente precisa olhar para tendências, a gente precisa ver quais vão ser os próximos ciclos, que transições de mercado estão vindo, que tecnologias novas estão vindo. Então, em todas as que eu entrei, também a gente apontou ali na largada para fazer algum tipo de estratégia um pouquinho mais prospectiva. Outro tema que está na ordem do dia, cultura orientada por dados, o uso de inteligência artificial, com todas as suas, todos os seus benefícios e todos os seus riscos. Então, ajudar a empresa a dar os passos corretos, a começar uma jornada com as etapas corretas. Então, eu diria assim, cultura de dados, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento, remuneração, sucessão de executivos e estratégia são os 3 temas, assim, que eu diria nos conselhos que eu estou, que tem tomado mais tempo nosso de debate, discussão e de decisão. Eu imagino que temperando, e você falou um pouquinho da inteligência artificial, que é uma coisa mais recente, né? Deve estar temperando também nas discussões desses conselhos, não só de como as empresas vão ser impactadas, né? Tem a ver com a estratégia, mas fala com as tendências que você falou, mas também do próprio uso, né? Do ambiente de uso, segurança, como colocar isso de forma progressiva na organização sem comprometer, né, dados dos seus clientes ou da própria organização também. Imagino que isso deve ser uma agenda meio que frequente nesses encontros. Frequente e com seus riscos, inerentes assim grandes, né? Eu participo de 3 grupos de presidentes de empresa, na Câmara Americana, na Câmara Suíça, na Confrabusiness, enfim. Então, onde eu vou, eu ouço histórias, eu diria assim, com perdão da palavra, macabras, bizarras, porque a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, muito nova nas nossas vidas, pessoais e corporativas. E eu me lembro muito bem, 30 anos atrás, eu estava no início da minha carreira executiva, a empresa onde eu trabalhava levou o professor Mário Sérgio Cortella para falar sobre momentos complexos, momentos de mudança, falando de 1995, né? Parece que foi ontem. Mas ele dizia o seguinte, tem 2 coisas que a gente não deve fazer em momentos como esse. Uma, ele falava assim, é pegar uma metralhadora e sair atirando para todo lado. Ele chamou de ímpeto inconsequente. A outra é se enfiar numa toca ali e fingir que nada está acontecendo. Ele chamou isso de cautela imobilizadora. Nem se enfiar numa toca, nem sair atirando para todo lado. Então a IA, hoje, tem uma galera, não tenho pesquisa para te dizer quantos por cento, mas tem uma turma enfiada na toca, diz, não é bem assim, não precisa tanto e tal, e tem outra atirando para tudo quanto é lado, colocando dados sensíveis em risco, enfim. Então, os conselhos também têm ajudado a estabelecer essas jornadas, porque o bom, assim, de contar com um conselho com pessoas de outros setores, porque eles estão em outros territórios, estão com os pés em outras cenas. Então trazem para a reunião de conselho casos, histórias e principalmente dilemas e soluções para ajudar o time a navegar melhor nessa loucura toda. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre o nosso produto, vamos falar um pouco do curso que a gente está lançando junto, já. Mas antes eu queria te fazer um ponto aqui, que é assim, além do conselho, né, o conselho tem, para ajudá-lo, órgãos para tratar temas específicos na organização, e aí cada conselho decide como usar esses órgãos, em que momento usar, enfim, que são os comitês, né? Você podia falar para a nossa audiência um pouquinho sobre os comitês. Aqui no IPOG a gente trabalha, né, com um comitê de auditoria muito mais forte, comitê de auditoria, comitê de estratégia, né? E estamos aí namorando o comitê de gente também, né? Agora, me conta, que comitês em geral as empresas implementam, qual a função do comitê, como é que ele funciona, como é que o conselheiro participa disso daqui? Esclarece um pouco, quer dizer, além do conselho,
Esses comitês servem para quê? Serve para quê? Bom, o conselho, vocês imaginam, vamos relembrar os 4 temas. Estratégia de negócio, pessoas e cultura, tecnologia e econômico-financeiro. Numa reunião de 8 horas mensal, a gente tem que tratar de todos esses temas. Não dá tempo para aprofundar em todos esses temas. Então, o que são os comitês? São órgãos de assessoramento ao conselho que servem para aprofundar temas que na reunião de conselho não é possível. Sempre esses comitês são liderados por um conselheiro, que é ele que vai aprofundar o tema e depois traz o tema mais mastigado para o conselho. Os comitês são compostos sempre pela liderança de um conselheiro, parte do time de executivos da empresa, então normalmente o CEO, 1 ou 2 diretores, gerentes, enfim, então é composto. E em alguns a gente pode até trazer um membro de fora. Eu lidero um comitê de pessoas e cultura num conselho, onde a gente tem, além de mim, do CEO e de mais 2, 3 executivos, a gente tem um membro externo que é especialista em remuneração, que é um dos temas sensíveis que nós estamos lá. Então, o comitê tem agenda separada, então normalmente a gente se reúne um pouco antes do conselho, da reunião de conselho, 1 dia, 2 dias, 3 dias antes da reunião de conselho, para a gente chegar com esse debate aprofundado, mais fresquinho na reunião de conselho. Então, os mais comuns, já mencionou, comitê de estratégia, normalmente é o comitê que acompanha a execução do planejamento estratégico e debate tendências e caminhos de transformação, comitê de auditoria, comitê de pessoas, a empresa tem comitê de risco, de compliance, de risco, enfim. Então, dependendo das demandas, você cria um comitê e faz uso desse lugar de aprofundamento. Tá bom. Então, olha só, além daquela reunião mensal do conselho, geral ali dura o dia todo, você tem, né, essas agendas específicas, temáticas, né, por comitê, para aprofundar em temas que são importantes e que levam para dentro da reunião do conselho já decisões ou as reflexões já mais maduras, já mais amadurecidas. Né? Então, a gente tem isso aqui. E hoje mesmo, né, você teve aqui, nós fizemos uma reunião do comitê de estratégia, numa reunião de 2 horas, para aprofundar no tema estratégia. Que não daria para dedicar 2 horas na reunião de conselho. Legal. Né? Vamos falar um pouquinho, então. Bom, você trouxe aqui o mercado, para o conselheiro, é um mercado amplo. Hoje a gente tem 22 mil empresas entre 50 e 500 milhões. 90% delas nem começaram a sua jornada de governança. Foi o que você trouxe aqui. Então, um mercado para conselheiros muito grande e que ainda está em formação esse mercado aqui no Brasil. Né? Então, qual é o melhor caminho que você falou que precisa ter uma formação, esse conselheiro, porque são competências e conhecimentos que ele precisa ter, e eu posso falar, né, já passei por essa experiência, né? A cabeça de um executivo, ela funciona de um jeito, a cabeça do conselheiro é de outra, e tem que ser de outra, e há paradigmas da vida de executivo que o conselheiro, né, precisa lidar, porque o papel do conselheiro é muito diferente do executivo. Né? Então, eu queria agora falar um pouco, porque IPOG e Inova se uniram para fazer o lançamento de mais uma turma da certificação de conselheiros, né, da formação para certificação de conselheiros do Inova. Já é um programa, né, de sucesso que a Inova tem e que agora nós estamos trazendo essa turma aqui para fazer em Goiânia. Eu queria que você falasse um pouco mais desse produto, né, as pessoas que se interessarem em conhecer, né, essa formação, o que elas vão ver ali? E, enfim, quais os diferenciais dessa formação para contribuir na carreira de alguém que está mirando essa trilha, né, de eventualmente evoluir na sua carreira para ocupar uma posição de conselho, seja consultivo ou de administração em organizações. Ronan, a Inova está no 18º ano, né, um ecossistema que trabalha esse tripé, futuro, tendência e inovação, e a escola nasceu em 2013. Então a gente começou ali 2 programas em 2013, o nosso MBA, a gente usa muito o termo Trends Innovation, Trends de tendência, Innovation de inovação. Então, nosso DNA é sempre pensar estratégia de inovação com a lente das tendências. Então, a gente lançou, lá em 2013, o nosso MBA e o nosso pós-MBA Trends Innovation. Então, o programa de certificação de conselheiros Trends Innovation. Ele chama, inclusive, Programa de Certificação Conselheiro Trends Innovation.
como é que nasce essa ideia? O MBA é um programa de pós-graduação, lato sensu, enfim, que todos nós conhecemos, né? Média de idade ali 30 anos, não muito mais do que isso. O pós-MBA da Inova, que está na 17ª turma, ele desde 2017 ele passou a ser assinado junto em parceria com a Anshan, com a Câmara Americana. E a média de idade ali é 50 anos, 49,7 anos. Em 2018, vários desses alunos, executivos e executivas, gerentes sênior, diretores, C-level, presidentes que estão nesse programa, começaram a nos provocar dizendo, pô, Marcelo, Luiz, meu sócio, né? A Inova podia ter um programa de certificação de conselheiro que tivesse essa pegada de futuro, de tendência, de estratégia, de inovação e tal. E essa provocação foi aumentando, o tom foi aumentando, eis que em 2018 a gente sentou, eu, meu sócio e o Paulo Zerrat, que hoje coordena o programa. O Paulo Zerrat foi CEO de 4 empresas, é conselheiro bastante renomado aqui no Brasil. Então a gente desenhou um programa que tem ele ficou até um pouquinho maior do que os outros em termos de carga horária, porque ele tem tudo que tem que ter de governança, mas a gente colocou ali uma série de disciplinas do nosso DNA. Futuro e tendências, inteligência artificial, sustentabilidade, ecossistemas de inovação, economia comportamental. Então, uma série de disciplinas que não são disciplinas meramente de governança e de controle. Qual era o nosso objetivo nessa época, Ronan? Era colocar no mercado, oferecer ao mercado conselheiros e conselheiras que fossem generalistas, que dominassem governança, mas que tivessem um passo à frente, que tivessem essa visão de futuro. E o projeto foi muito bacana, a gente começou em 2019, e lá se vão 15 turmas, 16 turmas, e de 2023 para cá, além das turmas de São Paulo, que acontecem em São Paulo, a gente começou a receber alguns convites para rodar algumas turmas fora de São Paulo. Então teve uma em Ribeirão Preto, teve um em Porto Alegre, lá em parceria com o Instituto Sucessor. No ano passado teve um em Piracicaba, neste momento está acontecendo uma segunda em Piracicaba. E ao conhecer o Paulo aqui, o Paulo Santana, que num desses fóruns a gente se conheceu, a gente começou uma conversa, você se lembra? A gente entrou na telinha, te conheci também, e a gente decidiu trazer esse programa IPOG e Inova juntos aqui para Goiânia. E eu estou muito animado para a gente começar, com certeza vai ser a primeira de muitas. E quem é o perfil ideal, né, da pessoa para participante desse programa? Eu vou dar alguns números médios, tá? O desvio padrão é alto, que eu já falei, a diversidade ela tem aumentado, diversidade de idade. Mas assim, em média, em sala de aula hoje, nas 16 primeiras turmas, a média de idade hoje é de 54 anos. 2/3 executivos, que ainda estão na carreira, mas que já estão vendo a luz no fim do túnel da carreira executiva, por decisão própria mesmo, quer começar um novo ciclo, uma nova carreira. Vários, isso foi nas 3 primeiras turmas, Ronald, eu fiquei muito surpreso com isso, porque vinham os alunos, você já fez algum programa de certificação? Não, já fiz do IBGC, já fiz a Dom Cabral, já fiz... Eu falava, pô, o que você está fazendo aqui, né? Você já fez o que você está fazendo aqui? Não, eu vim pelas disciplinas, obviamente, me reciclar em governança é sempre bom, mas eu vim por causa desse nomezinho aqui chamado Trends Innovation. Então, é um programa diferente, bem amplo, bem parrudo, mas ele tem como objetivo formar esse conselheiro, essa conselheira com essa forte visão de futuro, tendências e inovação. E eu destaco, assim, para a audiência que está nos ouvindo, eu destaco que esse é um tema super crítico e importante. Estamos tratando isso aqui no IPOG, né, diariamente. Você nos ajudou aí já há algum tempo aqui conosco a injetar, né, essa visão do olhar para o futuro com tendências e essa uso, né, da competência do foresight ali para ajudar a gente a construir esse futuro, que afinal de contas, todas essas incertezas, né, e o mundo VUCA, BANI, essas complexidades todas, acabam nos forçando, né, a ter esse cuidado para construir um caminho com mais assertividade para a gente alcançar essa longevidade. Então, eu diria para você que está nos ouvindo, e fique atento, depois confiram aqui no nosso site, aqui, vocês vão ter todos os detalhes aqui no vídeo, ao final vocês vão ver aqui, para que você possa conferir não só a proposta desse curso, mas também toda a programação, como é que você tem mais informações e como é que você pode aí fazer sua inscrição para participar dessa turma, que tem um número limitado de alunos.
A nossa média aí é de, no máximo, 25 alunos por Isso, turma. então corre aí para você dar uma olhadinha. E eu diria que esse tema do Trends Innovation despertou para nós aqui e nos ajudou, né, a fazer o planejamento estratégico nosso. Então, esse planejamento que nós construímos aqui está muito alicerçado, Baseado em né, tendências. nesse tema de tendências e Uhum. inovação, né? Fizemos uma aplicação do método que o pessoal vai ouvir lá, né, vai aprender lá. Agora, eu queria dizer, Marcelo, que talvez nesse público, além dos executivos, deve ter também CEOs, enfim, filhos, né, sucessores, possíveis filhos, que estão ali também fazendo como fizeram os Sim, acionistas aqui do IPOG, se preparando para poder entender como é que é a visão de um conselheiro, para que eles possam também ir para o conselho. Né? sim, sim. Ora, eu disse assim, a média de idade é 54 anos, mas viu o padrão altíssimo. Na turma que está andando agora, nesse momento em Piracicaba, tem 2 jovens, um de 38, outro de 39 anos, que são membros de empresas de controle familiar e que um deles, inclusive, não está no time executivo, não tem interesse em estar no time executivo, mas está se preparando para ir para o conselho. Legal. Então, assim, membros de empresas familiares, pessoas que ainda estão naquela reflexão, será que isso é para mim, será que isso não é para mim? Entender como é o mundo da governança também, um programa como esse pode ajudar bastante. Então tá aí, ó. Se você é um executivo, ou está num cargo de direção, ou se leve, ou faz parte, né, da família, de uma família que está organizando a sucessão na sua empresa, e se quer dar esse próximo passo com a formação certa, então acesse o nosso link aqui agora, que está na descrição do vídeo, ou escaneie o nosso QR Code que está aparecendo aí na tela, e você vai conhecer mais sobre essa aliança que IPOG e Nova Business School estão fazendo para te levar essa formação, esse programa de certificação para conselheiros Trends Innovation. Certo, Marcelo? Isso aí. Marcelo, estamos chegando aqui no fim do nosso podcast. E eu queria que você contasse um caso. Assim, eu vejo nos nossos podcasts aqui, às vezes eu peço para o entrevistado contar um caso, alguma curiosidade, alguma experiência que vale a pena deixar aqui para a nossa audiência, que você viveu aí como conselheiro nesses últimos anos que você está nessas organizações, obviamente sem citar o nome da empresa, mas que pode ser interessante para o aprendizado coletivo aqui. Algum caso curioso, né, Ora, eu envolvendo brinco, conselho. eu ficaria aqui até amanhã de manhã contando casos, são muitos, Isso é sabe? bom de Mas história mesmo. tem muitas histórias, mas tenho uma empresa que nós somos 3 independentes e nas primeiras reuniões de conselho a gente começou a trazer os executivos para a gente conhecer as práticas e tal. E naquele que eu te falei de pessoas e cultura, quando a gente foi ver o modelo de remuneração era assim uma coxa de retalhos, para não dizer outra coisa. E a gente deu start ali já na primeira recomendação para a gente começar um processo de revisão, quase que de folha branca do sistema de remuneração, obviamente com apoio externo, teve uma consultoria, etc. e tal, mas a gente chegou num modelo de remuneração muito mais eficiente, muito mais justo e que, assim, depoimento dos sócios da empresa foi um divisor de águas, não só na atração de talentos, mas também na retenção, em a gente ter com a gente algumas cadeiras-chave. Eu me lembro até que, depois da 4ª reunião de conselho, um dos sócios pegou o carro e foi nos levar no aeroporto e disse assim, eu não imaginava que em 4 meses a gente ia tomar algumas decisões que iam trazer tanto retorno financeiro para a empresa. Ele até brincou e falou: o conselho está pago por 4 anos, em 4 meses. Né? Tem outra organização que a gente também era uma empresa que era muito fechadinha e todos nós estamos acompanhando a transição energética em curso e tal, e a gente meio que furou a bolha e começou a impulsionar essa empresa para não só sair da sua cidade e tal, mas sair do país também. E uma primeira missão para a China voltaram com um negócio em transição energética que vai colocar algumas dezenas de milhões a mais no faturamento. Então, são casos assim que mostram que quando você tem um bom conselho, bem formado, com competências complementares, com essa visão de futuro, o retorno é muito grande, em crescimento, em longevidade, em lucratividade, enfim. Então, só para ficar em 2 aí, mas são muitas histórias bacanas para contar, sabe? Legal, Marcelo. Então, eu queria deixar aqui uma oportunidade para você
dar um último recado aí para a nossa audiência, que conselho que você quer dar para essa galera que está considerando, né, essa carreira de conselheiro, que está olhando para frente, vendo toda essa oportunidade que você trouxe aqui, né, que é um mercado que está ainda em crescimento, em formação no Brasil, e que eventualmente possa ajudá-los em fazer uma escolha para essa carreira. Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, foi muito bom bater esse papo aqui. Para você que nos ouve, que nos assiste, eu diria assim, olha, se você... Acho que são dois recados. Primeiro, se você é executivo ou executiva e está pensando aí nos seus próximos... Eu sempre brinco, né? Nós vamos viver, a nossa geração vai viver 120 anos, nós vamos trabalhar até os 90, então o seu capital intelectual tem um valor maravilhoso e um lugar para você colocar todo esse seu potencial e ajudar empresas brasileiras, né? Ajudar o nosso país a crescer, a se desenvolver, é sentado numa cadeira de conselho. Então, se essa cadeira te interessa, comece a planejar com antecedência. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu fiquei ali 2, 3, 4 anos me preparando, estagiando, participando de conselhos pro bono. Então, tem que fazer uma ou mais formações. Então, é muito importante para você, executivo ou membro de empresa. Para você, empresário, eu diria assim, o nível de transformação, o nível de complexidade está muito grande. Não deixe de fazer uso dessa ferramenta maravilhosa chamada governança corporativa. Não é sobre tamanho, não é sobre setor, tem empresa de 60 milhões que tem conselho, tem empresa de 1 bi que tem conselho, então não tem muito a ver com tamanho, tem a ver com mentalidade. Então, se você quer ver sua empresa prosperar, se você quer deixar o legado para as próximas gerações, a governança pode ajudar demais. É uma coisa muito bacana, não é difícil de implementar, repito, se implementada com profissionalismo, sem pressa e sem pausa, como eu já falei aqui, mas pode ter certeza que uma boa governança e um bom conselho, com certeza leva a sua empresa para um novo patamar de crescimento e, por consequência, de longevidade. Excelente, Marcelo. Obrigado mais uma vez por essa aula, né, pelas suas contribuições que você deixou aqui para a nossa audiência, seja nas contribuições que você trouxe falando de governança do ponto de vista do conselheiro e também, né, de CEO, de executivo que você é, da Inova. Mais uma vez, te agradeço bastante e também queria agradecer você que ficou aqui com a gente até aqui. Se esse episódio abriu alguma perspectiva nova para você, compartilha, curte, comente, enfim, espalha esse conhecimento, manda ali para aquele sócio, para aquele CEO que está no meio de uma expansão, para aquele executivo que você conhece e sabe que o negócio dele precisa de mais estrutura, mas ele ainda não sabe exatamente o que. Recomenda para ele governança corporativa. E deixa aqui então seu comentário, sua curtida, inscreve no nosso canal para você não perder os próximos episódios. Eu sou Ronan Maia e a gente se encontra no próximo IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Um grande abraço.